boa noite. Iniciamos a nossa web do dia 15 de dezembro de 2022 para o evento 860966 na UC de Metrologia Dimensional. Pessoal, recapitulando a nossa última web, nós falamos sobre unidades de medida, sistema internacional, falamos sobre unidades de medida do sistema em inglês, falamos sobre múltiplos, né, e submúltiplos, a questão de não lembro se a gente chegou na conversão também de algumas unidades, né? E o principal foi o auxílio na SAP 1, né? Que ocorreu na aula anterior, justamente a gente fazendo exercícios e explicando como se faz a leitura do paquímetro. Confere, Matheus. Isso mesmo. Então, certo. Então, hoje a gente dá continuidade, né? Vendo as demais unidades que a gente não viu na web anterior e já falando dos nossos instrumentos, né, que vão ser mais utilizados aí no nosso dia a dia, tá bom? Então, iniciando, né, a unidade que a gente não falou é o tempo, que é muito importante, né? Tempo vem do latim tempus, né? É a grandeza física que mede a duração de determinados eventos, sejam físicos, químicos ou de percepção. Inúmeras grandezas de medidas dependem dessa junção de grandeza-tempo, né? Se a gente for para velocidade, vai ser o deslocamento pelo tempo. Se a gente for pela aceleração, é o deslocamento ao quadrado ou deslocamento pelo tempo ao quadrado, ou existência de algo, né? Que é a ordem cronológica, né? A passagem desse intervalo desse intervalo da medida, né? É até difícil explicar, mas eu creio que todo mundo tenha uma percepção do que é o tempo, né? Então aqui, conforme ele disse, né? Mede duração de determinados eventos, sejam físicos, químicos ou de percepção. Então a primeira forma de mensurar o tempo foi utilizando uma ferramenta denominada de ampulheta, criada pelos antigos egípcios, né? Ela é formada por um recipiente de vidro com duas divisões e com certa quantidade de areia no interior, conforme essa imagem que a gente tem no slide. Então, né, com a evolução da tecnologia e pela necessidade de maior confiabilidade, foram criadas outras maneiras mais precisas de realizar essa medida da grandeza do tempo. Essa grandeza tem por base a unidade do segundo, conforme o nosso sistema internacional, e em forma cronológica é possível, né, datar os momentos em que ocorrem determinados acontecimentos. Então, a nossa relação temporal, né? A gente tem a relação horas, minutos, segundos. Então, uma hora equivale a 60 minutos, 60 minutos a uma hora, né? Um minuto equivale a 60 segundos e 60 segundos a um minuto. Então, essa relação, eu creio que todo mundo está bem familiarizado já, por isso vamos passar um pouquinho mais rápido nela. Outra é a nossa temperatura termodinâmica, né? Temperatura é a grandeza física que permite medir a energia cinética das partículas de um corpo, a energia de movimento das partículas. Então, a temperatura termodinâmica é dada pela energia cinética liberada pelos movimentos das moléculas de um dado corpo ou substância. Então, quanto maior a agitação, maior será a temperatura, ou quanto menor a agitação, menor a energia cinética liberada e menor a temperatura. Então, é um fluxo, né, muito similar ao conceito de eletricidade que a gente vai ver à frente também, que é a movimentação dos elétrons. Aqui, no caso, é a energia cinética liberada pelo movimento das moléculas, e lá na elétrica que a gente vai ver um fluxo dos elétrons dentro de um condutor. Então aqui, né, mantendo na temperatura, fisicamente esse fenômeno tende a buscar um equilíbrio de energia entre as moléculas desses corpos ou substâncias através do deslocamento da energia térmica entre eles. Então, tem uma máxima, né, na natureza que tudo tende ao equilíbrio, né? Então, assim como as outras grandezas, a temperatura também. Se você tem um corpo e, por exemplo, você está aí dentro do seu quarto, da sua sala, escritório, ambiente de trabalho, não sei. Se você coloca um corpo, por exemplo, uma coca gelada, depois de um determinado tempo, ela vai tender a ficar com a temperatura equilibrada à temperatura ambiente que tem no seu quarto, na sua sala, no seu escritório, onde for. Da mesma forma, se você levar algo quente, né? Se você, por exemplo, levar uma bolsa de água quente, né? Que a gente usa aí para, como fala?
questão de machucados, desinchar, tudo mais. Então, se você levar também para o ambiente, ele vai equilibrar a temperatura que está no recinto. Então, tudo tende ao equilíbrio, né? Então, o equilíbrio será do mais energético, que tem maior temperatura, para aquele com menor carga térmica, que é menor temperatura, sendo que esta situação é determinada por quem recebe ou doa energia calorífica. Caso não ocorra transferência de calor, fica determinado que o corpo ou local se encontra em equilíbrio termodinâmico e eles têm a mesma temperatura. Então, as escalas de temperatura, né? Por essa condição de zero absoluto, que veio, né, da escala criada por William Thomson, né, ou Lord Kelvin, que é a unidade de medida de temperatura que a gente tem, o Kelvin. Então, no nosso sistema internacional, é o Kelvin, que é a unidade de temperatura. Hoje, no Brasil, a gente usa graus Celsius, né? Comumente utilizado muito pela escala, né? Que é mais simples. Em outros países tem o Fahrenheit também. Mas para as contas, né, que a gente for executar futuramente, a gente sempre converte para Kelvin. Então, ó, ele estudou o comportamento dos gases e descobriu que a menor temperatura que um corpo pode atingir seria equivalente a 273 Kelvin. Então, dessa forma, ele determinou que esse seria o ponto zero de sua escala. A escala é considerada uma escala absoluta por utilizar o fenômeno universal, né, congelamento da água como referência. Então, nessa escala, a água congela a 273 Kelvin e ferve a 373 Kelvin. Então, congela a 0 graus, né? Se alguém trabalha com chiller ou sistema de água gelada, sabe que a água não congela a 0, né? Alguém aí trabalha com sistema de água gelada? Não entendi, Felipe. Oi, tá escutando? Matheus, sim. Isso, eu mesmo trabalho mesmo com Chile. O que que acontece se você setar sua máquina abaixo de 4 graus Celsius, Matheus? Se você não tiver o glicol. No momento, condensa tudo, né? Oi? No momento só fica condensando tudo. Chega a congelar, né? A água aqui, pelo menos em Goiânia, nessa condição de pressão, ela começa a congelar 4 graus Celsius. Então, é lógico que ela não vira pedra de gelo com 4 graus Celsius, né? Mas ela começa a congelar. Então, se você seta a sua máquina ali, você não está usando o produto, né, para baixar a temperatura de congelamento da água, comumente conhecido como glicol, né? Talvez tenham outros nomes aí. Você começa a congelar o seu sistema. Então, geralmente o chiller ali ele vai trabalhar com a temperatura acima de 4, né? Próxima, mais acima. E sempre com glicol para evitar, né? Que, que fique, vamos falar, que congele. Mas se tiver um sistema com a temperatura menor, você coloca o glicol, ele consegue, a água consegue ficar no estado líquido, né? A temperaturas mais baixas que 4. Agora, sem o produto, ela começa a congelar. O Felipe tá tentando falar, pode falar, Felipe. É que em muitos lugares não faz nem tratamento da água. Bem na hora que você falou, veio um chiado junto, Felipe. Não sei se os demais conseguiram ouvir, eu não. Se puder Cortando a ligação. repetir. Se puder repetir, Felipe, fazer um favor. Não sei se você tá tentando arrumar o microfone aí. Mas na hora que você conseguir, você pode voltar a falar. Mas Pois é é, isso, professor. Ô, fala, Antônio. Antônio, os chillers costumam, a temperatura, né, o set point acima de 6 graus, já por causa disso, né, para não congelar o cooler, né? Exatamente, porque muitas vezes o que acontece? A gente esquece, né? Pode acontecer de esquecer. Agora imagina você congelar essa tubulação inteira, cara. Pois A tristeza que vai ser, né? Você vai estragar muita coisa no seu sistema. Então, por isso que aí, ó, já por segurança, é setado acima de 6, né, Antônio? No seu. isso. Exato. Mas é isso, porque é 4 na nossa condição, ele já vai começar a congelar. Então, é um risco muito grande. Então, ó. Então a gente tem o Kelvin, né, que é 273, que seria o 0 graus Celsius, e o 373, que seria 100 graus Celsius. Então, para você converter do Celsius para o Kelvin,
é só pegar o Celsius mais 273, vira Kelvin. Mas, para ser mais preciso, é 273,15, né? Aqui ele arredondou. Então pode-se também. Ah, o Felipe tem lugar que não faz tratamento. Felipe tem muito lugar que não faz, cara. Muito lugar mesmo. E aí a tristeza. Que infelizmente diminui muito a vida útil do equipamento, né? Se você não trata a água. Você deixa ela do jeito que ela vem da rede, né? Tem muitos sais e isso oxida a linha. Depois tem que ficar varetando, tem que trocar a tubulação, vai ver o filtro, você abre seu filtro Y lá, tá uma tristeza, né? Tá só o suco de laranja lá. Então, realmente, isso aí também é outro ponto importante para o sistema de água gelada, né? Lá na frente a gente fala um pouquinho disso, mas a gente aproveita aqui o bate-bola, né? Que também é muito importante aí fazer o tratamento da água e conferir, né, com a empresa aí de laboratório químico, porque isso afeta diretamente a vida útil do sistema e a eficiência também. Então, voltando aqui, né, pode-se também utilizar para medir a temperatura as unidades graus Celsius e graus Fahrenheit, que eu disse para vocês, né, aqui para a gente é o Celsius, né, por exemplo, se for aos Estados Unidos, eles usam muito Fahrenheit. E tem conversão entre elas. A escala em graus Celsius usa como base. Assim como a escala Kelvin é o elemento mais importante para a vida no planeta Terra, que é a água, né? Na qual determina o ponto de congelamento. E seu ponto de o congelamento é a zero, né? E o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Então a escala é a mais usual no Brasil, inclusive para mensurar as temperaturas na nossa área. Então tá aqui as escalas para cada uma das unidades. Ó, de Fahrenheit para Celsius, né? Temperatura de ebulição da água. Fahrenheit é 212, Celsius é 100. A temperatura que a água ferve, né? A temperatura que a água congela no Fahrenheit tá estranho, né? Tá 273,15 no Fahrenheit e zero no... Não, acho que esse aqui não tá certo essa relação aqui não. Salvo engano. Essa primeira aqui, ó, misturou Kelvin, que é 273,15 ao zero do Celsius. E é que o Fahrenheit realmente 100 graus Celsius é igual a 212 Fahrenheit. E 0 graus Celsius para o Fahrenheit, se eu não me engano, é 32 dividido por 9. Aqui, ó, 3,15, tá aqui do lado. 3,15 Fahrenheit é igual a 0 Celsius. Então aqui tem as escalas, né? Que vai fazendo essa parametrização. Só esse primeiro dado aqui não era para ser 273,15, era para ser 3,15 a temperatura no Fahrenheit e zero no Celsius. Salvo engano, vai ser algo muito próximo disso aí. Então temos as conversões, né? Para facilitar, tá aqui, ó. Então, para realizar a conversão, né, de uma para outra, ó, de Kelvin para Celsius, você pega a temperatura em Kelvin, diminui 273,14 aqui, ó. Onde eu tinha aprendido a vida inteira era 15. Mas teve essa questão de arredondamento aí. Não vai ser algo que vai nos nossos processos, né? Não vai ser esse 0,01 que vai mudar algo na hora que a gente mede com o aparelho, para fazer uma conversão também não. Mas vamos usar aqui, né, do material, então o 273,14. Você pega Kelvin menos 273,14, você tem Celsius. Se você tem Celsius que passa para Kelvin, o que que faz? Você está subtraindo desse lado, né? Joga para o outro lado somando. Então você vai ter a temperatura em Celsius mais 273,14. Com isso você tem Kelvin. E aqui é Fahrenheit para Celsius, né? Então eu trouxe as duas conversões para a unidade que a gente mais utiliza. Ó, é 5, é a propriedade distributiva aí que vai multiplicar o resultado da temperatura de Fahrenheit menos 32. Aí você multiplica por 5. Com isso, você vai dividir por 9. E aí você acha, né, a sua temperatura em Celsius. E o contrário, você jogaria
fazer quase uma regra de 3 ali, né? Então seria 9 vezes a temperatura. Não vai dar. Aí tem uma outra conta que a gente pode puxar no material, tem. Eu não trouxe aqui, mas tem um número um pouquinho maior que a gente faz a multiplicação e depois a divisão também, né? Então tem um fator ao contrário aqui para a gente tirar, ia dar um pouquinho de trabalho para fazer toda a conta. Mas tem também como fazer o contrário, né? Pegar em Celsius e jogar para Fahrenheit. Lembrando, pessoal, que a gente viu o algebrismo aqui, mas isso está muito simples nos dispositivos de conversão, né? Então a gente aprende aqui como faz para entender e até para saber se um dia você pega um material, vamos dizer, de um fabricante e tudo mais e tem noção, né? Qual é o valor, né, que tem que dar, o aproximado. Então a gente aprende algebrismo, mas tem aplicativos aí que convertem simples toque na tela, né? Vocês provavelmente devem ter ou já tiveram aí aplicativos que fazem esse algebrismo para gente. Agora a gente entrando nos instrumentos, né, de medição, a gente vê as unidades, né, que mais importavam nesse primeiro momento com relação à metrologia, e agora os instrumentos, né? Primeira escala, nós vemos aí a régua graduada, né? Então, ó, a escala é uma régua graduada, normalmente confeccionada em aço inox. Aquela régua que as crianças usam na escola, né? Régua de plástico, acrílico, aquela também é uma régua graduada, só que o nível de confiabilidade dela é muito baixo, né? A gente, por muitas vezes, não tem a precisão necessária com aquele tipo de régua. Então, essas aqui já tem um processo de fabricação melhor. A questão da dilatação do material por ser inox, ser manter guardado na temperatura para uso, você tem menos distorções, né, na medida com relação à dilatação do material, né? Aí, ó, as escalas de metal são as mais resistentes e confiáveis. Sua função é medir distâncias, tamanhos de objetos e traçar linhas retas. A gente encontra ela geralmente em milímetros. Então, a escala é uma régua, né, comumente usada aí. Então, a gente pode encontrar ela também no graduada para polegadas, né, conforme o sistema inglês. Mas hoje, no nosso dia a dia, já não é tão comum. Pode ser que você encontre com as duas graduações, né, tanto milímetros quanto polegadas ou só em milímetros, né? Aí o terceiro tipo eu vou falar justamente isso, né? Que tem um lado, né, o sistema internacional e no outro o sistema inglês. O sistema internacional é o milímetro, que é um submúltiplo do metro, e o sistema inglês é a polegada. Então a escala, né, assim como outros equipamentos, necessita de cuidados especiais, deve ser sempre limpa e guardada para que não amasse e arranhe. Essa de inox, não sei se vocês já tiveram contato, ela também não pode sofrer impacto, né? Porque ela vai flertir, não, tio, vai dobrar, né? Vai ficar meio torta, empenada. Empenada é a palavra. Então, depois que ela empena, você não tem mais confiabilidade e precisão na medição. É importante também evitar choques mecânicos nela, né? Para não perder a precisão dela. Outro é trena, né? Na nossa área também é muito comum a trena, né? Instrumento de medição linear é utilizado na refrigeração e climatização. Ela é semelhante a uma régua e possui graduação idêntica também, podendo seguir tanto o sistema métrico como o sistema inglês, ser em metros ou polegadas, né? Então, pelas suas características de construção, permite certa flexibilidade, possibilitando inclusive realizar pequenas medidas em curva sem muita precisão. Se você tem uma trena e não tem precisão, é muito, né? Pode te dar uma luz, mas infelizmente não resolve, né? Você pode encontrar diversos modelos de trena, vários tamanhos, desde algumas com 3 até 50 metros, ou ainda maiores, né? Elas podem ser desenvolvidas também em vários materiais, como fibra de tecido, fibra de vidro ou aço. Pessoal, não sei se vocês já tiveram curiosidade, né? Aquela que é uma trena, né? Vocês já tiveram curiosidade de comparar uma trena com a outra. Alguns de vocês aí já teve essa curiosidade de fazer, pegar duas trenas de marca, fabricantes diferentes e comparar?
Eu só já vi que aquele pininho prata de lá, um é mais folgado, outro é mais justo. Mas fora isso, eu não. Até se você tiver duas, um dia você compara. O que que acontece? Aquela fita, ela é cortada, né? Então eles devem fabricar ela, vem trefila o material, deixa naquela espessura, né? E depois vai cortando ela, como se fosse picotando, né? Nos tamanhos que vai ser enrolado lá na bobina da trena. Acontece várias vezes dos caras cortarem não no zero, já cortar no meio. Tipo assim, a sua trena vai começar do zero, um, dois, sua trena onde seria o zero, aquele pininho metálico que você vai enganchar para segurar, né? Para facilitar na medição, já começa no meio. Então, eu já peguei trena com esse desvio e toda a medição que ela fazia, ela tinha meio milímetro a mais, meio centímetro a mais, na verdade. Depois vocês dão uma olhada aí se vê se realmente eu tô falando aqui, ó, uma espécie de pino aqui que encaixa, né, a trena para você depois ir desenrolando o resto da fita e vocês olhem se realmente está no zero. Tem umas que é cortada no 0,2, outras no 0,5, outras no 0,1, outras realmente são no zero. Se tiver em casa aí, quiser dar uma olhada também. Então esse é um desvio muito comum hoje em dia nas trenas que infelizmente, né, pode afetar a precisão de uma ou outra, porque querendo ou não, meio centímetro pode afetar aí se você estiver fazendo um projeto junto de arquiteto, com mobiliário, ou com, vamos falar, pessoal da madeira, né, marcenaria, e tudo mais, esse meio centímetro aí pode ser algo que vai dar uma dor de cabeça. Mas depois vocês fiquem atentos aí às trenas, né? Essa aqui, né, que é onde eu vi esse desvio, eu comparei uma caraca, era uma 3M. Me fugiu o nome, uma que é azulzinha. A parte externa dela é azul. E uma outra amarela que eu também já não lembro. Acho que era da Starrett. Era 3M, Starrett e uma outra. E realmente as três não davam a mesma medida. Depois tiverem curiosidade aí, vocês dão uma olhada aqui. É muito comum acontecer, infelizmente. Essa trena que eu tô falando tanto é a de aço flexível, né? É o modelo mais utilizado por ser mais resistente e mais compacta. Então, a leitura, né, é feita em relação às marcações na fita, que é fabricada em aço flexível e se retrai por meio de um mecanismo de molas internas que a gente veria na figura a seguir que eu não trouxe. Temos outra trena, né, que é a fita de fibra de vidro. Essa geralmente consegue medir tamanhos ainda maiores, né? Resistente à ruptura e tração, normalmente fabricada em fibra de vidro. Irving, que é azulzinha, né, Felipe? É isso? Então foi essa aí que eu comparei. Realmente, aí show de bola, hein? Felipe tá ligeiro. Foi essa aí que eu comparei, Felipe. E as três não mediam, né? Infelizmente. Então, seguindo aqui, né, na fibra de vidro, você consegue ter medidas maiores, né? Muitas vezes você precisa ali de uma trena que vá longe, 50 metros, né? É comum encontrar desse modelo. Então, fibra de vidro, pois este material é muito resistente e pode ser acoplado a um invólucro. Os modelos mais comuns não possuem mecanismos de retração automática da fita, tendo que ser utilizada uma manivela para rebobiná-la ao seu devido local. São dois modelos de trena. Um aqui que não colocou, né? Que é a trena laser. Acho que hoje em dia quase todo mundo trabalha com a trena laser. Aqui vocês estão presentes. Comum trabalhar com trena laser? Como que vocês fazem? Pergunta pro Antônio aí. É o que, professor? Que eu tô na rua aqui, tô um pouco barulhento. Não, tô falando nas medições, né? Não sei se provavelmente você já tem empresa, tudo mais, que você faz atendimento, tem que medir. Você usa que tipo de trena? Tô falando que hoje em dia a trena laser é mais comum. Não, a gente usa normal mesmo. Na laser, a empresa não fornece pra gente, não é difícil. Ah, é. Quando tem, é uma para a empresa toda. É, exatamente. Lá onde eu trabalho também é uma para a empresa toda. Aí eu Pois já é, faço a reserva, né? É tá cara, né? certo.
Esse tempo Não, atrás, o esse Felipe, equipamento mais complexo, as ferramentas assim, a gente faz a agenda dela e tudo, né? a laser, Um Manifold digital, essas coisas assim já. é verdade, tem menos, né? Lá também a gente É, tem só três, acho não, nós somos 8 equipes e só tem três digital. pois é. Aí vai para quem faz o serviço mais complexo, né? Geralmente. Exato, né? A coisa mais, um serviço mais, né? E aí Mais ganha muito fiscalizado, tempo. mais que precisa mesmo dessas precisões, aí usa. O Felipe tocou, a trena laser é cara, hein? Felipe, realmente esse dia atrás, ela tava, esse dia não, né? Um bom tempo atrás ela ficou um preço até acessível, cara, assim, cerca de 140. Uma trena para você, por exemplo, se for o seu caso de medir muito, vale a pena, né? Que é o tempo que você ganha. Mas agora o negócio explodiu de novo, acima de R$ 300 aí, uma trena de uma marca confiável, mas ela ajuda a questão de medidas, por exemplo, você quer medir vou instalar uma máquina, quero medir o tamanho do pé direito, aqui tem dois pavimentos. Mas lá de cima você joga o laser rapidão, você pega uma medida dessa, da medida da Vamos falar daqui do meu parapeito até um telhado. O laser também facilita muito. E ele tem as dificuldades que é quando você quer pegar uma medida externa. Você está na parte a parte externa, por exemplo, de um pavimento, de uma casa, né, edificação, você joga o laser, ele não tem um local que ele bate, né, na superfície e retorna para te dar a medida. Então, quando ele não tem essa superfície para ele bater, né, para dar, como fala, medição, você fica a ver navios também. Então aí você precisa de outro colega que vai lá, coloca uma folha de papel, a mão, o corpo, o que for, para ser um anteparo para o laser da trena. Mas ajuda, né? No fim das contas, acho que mais ajuda do que não fornece. Então, dependendo do caso, do nível de utilização, é algo aí bastante prático que vem para ajudar. O segundo, aqui o que nós falamos na semana passada, né? Hoje já vamos falar de forma técnica que é o paquímetro. Então, é um instrumento de medição geral que serve para medir objetos com precisão e agilidade, né? Normalmente é fabricado em aço e tem forma semelhante a uma régua graduada, porém possui um encosto fixo e um cursor móvel deslizando sobre a régua. Tem 4 bicos de medição, sendo 2 deles para medir objetos pela parte externa e outros 2 pela parte interna. 2 desses bicos são fixos à régua e outros 2 deslizam junto com o cursor móvel. Também possui uma haste para medir profundidade. Tá aqui o nosso paquímetro. Então, ó, tem as orelhas, né? Que anteriormente chamou de bico. Tem o nônio, né? Ali para polegada, parafuso e trava, escala fixa, cursor, bico fixo. A orelha ele chamou de cima, né? E bico de baixo. Tem os bicos, né? Encosto móvel, bico móvel. Tem none, né, para milímetro, impulsor, escala fixa em milímetros e a haste de profundidade. Então a gente já testou, né? Ele pode medir tanto em polegada quanto em milímetro. Como a gente só conferiu medidas nos bicos, né? Ele também tem a haste de profundidade que mede também da mesma forma que os demais. Então ele pode se encontrar em diversos modelos e tamanhos. No entanto, o mais comum é o paquímetro analógico, justamente pelo custo, né? No dia a dia de vocês têm contato com o paquímetro? Como que é? Perguntar agora pro Matheus. Deixa o Matheus tá comigo, o Samuel. Ah, o Matheus tá aí. Tem como você repetir novamente? O menino Matheus, tá aqui. perguntei. Não, tranquilo. Perguntei se tem muito contato com o paquímetro aí no dia a dia. Não, não. No caso, eu mesmo tenho não, mas quando eu mexia, mais era digital, por isso que eu ainda tô apanhando pro Ah, pro era mano. isso que eu ia perguntar, se a maioria tinha contato com o digital.
Porque querendo ou não, o digital facilita muito, né? Já te Ele- entrega o resultado. Exato, evita o erro de paralaxe, né? Que é o ângulo de leitura, evita o tempo que você tem para ficar verificando, né? O nônio e fazendo a medida. Quando você faz duas medidas na analógica, você já fez 10 no digital. Então, ele é comum, né? Eu creio que também o valor dele é um pouco maior, só que dura muito tempo também, né? E para quem mede muito, vale a pena. Então, o mais comum analógico, mas nós temos os digitais também. Digital, a diferença é que ele já te dá a medição no visor, né? Tem uma telinha ali. Então, antes de iniciar a medição paquímetro, confira a escala do nônio, que indica a resolução do paquímetro. Os mais comuns, né, são com escalas de 0,05 milímetros, que possuem 20 divisões na escala do nônio. E os de 0,02 milímetros possuem 50 divisões de escala no nônio. Então, tá aqui, ó. Paquímetro é muito utilizado para verificar a espessura de componentes, tamanho de parafuso, profundidade de rebaixos, medição interna de rolamento, entre outras medições, rolamento, tubulação, né? Principalmente tubulação é muito legal. Outra coisa legal também de medir é bitola de condutor, né? Você compra lá o seu cabo flexível e se quiser conferir, lembrando que se você pegar o paquímetro, né, com condutor de 4 milímetros, se você pegar o paquímetro, ele não vai te dar uma medida de 4 milímetros, porque aquele 4 milímetros é quadrado, então é a área do condutor, né? Então você pega a medida em paquímetro, que é o diâmetro, divide por 2, depois multiplica ao quadrado, porque a área do círculo é πr ao quadrado, né? Então você pega o diâmetro, divide por 2, depois eleva ao quadrado, depois multiplica por π, você tem a área, né? E aí sim você confere se a medida do seu condutor flexível é realmente o que está sendo vendido, né? O que está sendo anunciado. Não sei se vocês passaram por alguns problemas aí nesses últimos anos com um condutor fora do padrão. Alguém chegou a pegar isso ou não? Só que faz muita instalação aí. Não, eu no momento não. Não, Felipe. Esse tempo atrás a gente acabou comprando uma bobina de um fabricante meio diferente aí e realmente faltava cobre lá dentro. Ah, tanto é que teve, se eu não me engano, teve aqui no Goiás a Polícia Civil prendeu uma quadrilha aqui que estava falsificando condutor, cabo flexível. Não sei se vocês viram. Então isso é um problema grave, né, que a gente tem, porque o condutor que está lá, ele vai ficar embutido. Se ele está fora da especificação, tem risco de incêndio, né? E infelizmente aí não é muito raro, né, nossos equipamentos pegarem fogo. Então, esse é um ponto que a gente vai ver no curso técnico também mais à frente, que é bastante interessante a gente ter cuidado sempre quando estiver trabalhando. Outra questão mede muito é rolamento também, né? Rolamento para trocar. Ele vem vamos falar, a marcação dele, mas pode ser que você encontre um muito velho aí que não tem. O parquímetro vai te salvar no selecionamento. E aqui, né, mostrando um parquímetro fazendo a medição do diâmetro externo, né, dessa tubulação aqui. E o engraçado não, a facilidade é justamente esse visor, né? Mas tem que tomar cuidado sempre zerar, né? Quando não pode esmagar os dois bicos, né? Mas quando encostarem, zerar para não ter falsas medições. Aqui mostrando, né? Como faz a medição do diâmetro interno no rolamento, né? A questão é aqui tem a chance do erro de paralaxe, porque o paquímetro ele tem que ser usado de forma perpendicular, né? Onde você está fazendo a medição à peça. Então aqui você pode ver que está um pouco angulado, né? Não sei se vocês conseguem ver, não está perpendicular é formando um ângulo de 90 graus, né?
Então, perpendicular, deixa eu ver. Acho que todo mundo tem uma mesa com relação ao chão, o pé da mesa em relação ao chão. Isso é perpendicular. Então, para fazer a medição com esse instrumento, né, tem que ser de modo perpendicular também. Então, uma leve angulação aí, não está colocando de forma perpendicular, você pode ter um erro de paralaxe, né, que é ver um ângulo diferente e com isso sair uma medição errada, a leitura da medição errada. Outro instrumento é o micrômetro. Já tiveram contato com ele? Alguém já teve? Ele é mais raro. Realmente ele é mais raro. Eu mesmo nunca vi, não. Quer ver não, Samuel? Eu já tive já. Quando eu fiz o curso de eletromecânica há uns 2 anos atrás. Ah, lá no laboratório, né? Isso, laboratório. Show de bola. Ele é mais difícil. Só que eu vou falar um lugar para vocês que ele faz falta. Já pegaram máquina que o capilar estava entupido? Alguém aí já pegou? Não é muito raro não, o capilar entupido. Do jeito nenhum. Mas nosso carro quando tá entupido, a gente pega e troca, né? Isso, exato. Agora me diz como que você vai descobrir qual que é o capilar daquela máquina? Entendeu? Aí é a hora que o micrômetro entra em ação, porque o paquímetro não consegue te dar uma medida. As medidas são 0,00, é muito zero na. Quando você vai comprar o próprio capilar, deixa eu até digitar aqui, ó. Vamos pegar uma medida aqui. Infelizmente, se você não tiver o micrômetro, fica difícil você comprar o capilar como fala? Do seu equipamento. Deixa eu ver aqui vou clicar no shopping, que é 0,64, 0,42. Isso não é metro, né? É 0,64 milímetro. Então é um negócio que mal você consegue ver como fala? O vão, né? Então é o micrômetro que vai salvar a gente nessa hora. Felipe, fica à vontade. Professor, ele é Sim, muito usado na mecânica automotiva. a automotiva também, né? Que você tem as espessuras menores e tudo mais. Então, ele é muito. Tem outras áreas da mecânica também que utiliza muito o micrômetro. Na nossa, eu lembrei aqui do capilar porque a gente já sofreu para encontrar. Infelizmente não tinha micrômetro na época. Para encontrar o capilar é um sofrimento muito grande sem micrômetro. Então tá aí um- uma utilização que a gente, né, precisa. No dia a dia pode ser que não faça uso, né? Mas trazendo aqui para a parte técnica certinho, é muito importante. Então, é um instrumento utilizado na refrigeração e climatização por ter uma medição de maior precisão para medidas externas se comparado com o paquímetro, porque ele tem uma escala menor de medição, né? Então, ele é fabricado em aço e sua função é obter medidas lineares. O princípio de medição do micrômetro se baseia no deslocamento axial de um parafuso micrométrico com passo de alta precisão dentro de uma rosca ajustável. Quando o parafuso se desloca, cada volta corresponde ao passo da rosca. Tá aqui, ó, o nosso micrômetro. A gente tem a bainha, o tambor, a catraca, né? E aqui é a parte que tem que tomar um cuidado extremo, que é o arco, que ele tem um isolante térmico, né? Justamente para não ficar dilatando muito. E a face e o fuso, que também são importantes porque são quem realizam de modo efetivo a medição, né? Eles que tocam na peça. Aqui o analógico, né? De 0 a 25. E deles também tem digital, ó. E aqui o digital, né? Então o digital facilita muito. É lógico que a medição aqui, ó, se vocês repararem na bainha aqui, ele só tem milímetro, né? Ou ele vai ter só em polegadas. Ele não trabalha com duas escalas. Então, né? É um instrumento que permite medir as dimensões diretamente nas suas escalas. Isso é analógico, pessoal. Aqui o digital eu nunca tive contato, né? Com o digital, não sei. Mas é provável que ele faça. Talvez ele tenha algo que converta, né? Tudo mais no software dele. Mas os analógicos eles são para uma só unidade de medida. Então, ó,
O micrômetro é um instrumento que permite medir as dimensões diretamente de suas escalas, que pode ter resolução de 0,01 ou 0,001. Para realizar a medição, você deve segurar o instrumento pelo isolante térmico, que normalmente fica localizado, né, no centro do arco. Então, você gira o eixo do fuso pela catraca até a face do encosto móvel tocar no objeto, que está em contato com o encosto fixo. Ao ouvir 3 cliques, você aciona a trava e realiza a leitura. Na época que eu vi, eram 2 cliques, né? Então, não sei se isso muda de fabricante para fabricante, que se você ficar girando muito, vai só desgastar, né? Aqui no livro, ele trouxe a informação de 3, né? Então, os procedimentos de medição com micrômetros exigem cuidados especiais, porque os instrumentos são muito sensíveis. Quaisquer anormalidades no manuseio podem afetar a exatidão desses instrumentos, por isso eles não podem ser derrubados ou entrar em contato com a ferramenta. Então, se a gente viu a régua graduada, que, que ela já tem, como falar, subdivisões maiores, né? É uma peça maior, não pode cair, porque afeta, imagina um micrômetro que mede um capilar da vida que é uma subdivisão do milímetro, né? É décimo de milímetro. Então, ele é muito sensível, né? Então, tem que ter um cuidado muito especial com o instrumento, porque senão a gente acaba tendo medições falsas, né? E não é o que interessa para a gente. Então, antes de realizar uma medição, é necessário verificar se o micrômetro está ajustado. Caso seja necessário, né, o operador poderá fazer o ajuste necessário, pois esse instrumento vem acompanhado de uma chave de encaixes. Então tá aqui o nosso micrômetro, que a gente no fim vai trabalhar para SAP2, né? A leitura dele. Outro instrumento é o relógio comparador, né? Que é o instrumento de medição e comparação de grande precisão e sensibilidade. Porém, ele é um instrumento que realiza uma medição indireta. Então, ele mede a grandeza de uma peça por comparação, momento em que é determinada a diferença da grandeza que existe entre ela e um padrão de dimensão pré-determinada. Se, por exemplo, você trabalha com muito material, tá aqui a fotinha dele, né? Tubulação. Então, você tem uma base, né? Tem que ser um material que não dilate muito. Você vai lá e coloca um padrão. Ah, tubo de 3/4. Quero conferir se meu lote que chegou é tudo 3/4. Então, você vai lá, mede ele, o comparador marca. Então, você vem colocando, né? Tubulação por tubulação e vendo se tem diferença ou não. Se não é a diferença pequena, né, que está dentro do range lá da NBR para fabricação de cobre, tubos de cobre sem costura, legal. Agora, se der algo muito diferente, o comparador vai dando voltas, né, que é onde não a medição tá, vamos falar, maior, geralmente ou menor, você vai ver a folga nele ali. Então, para isso, né, ele conta com 2 ponteiros ligados por diversos mecanismos que se conectam a uma ponta de contato. Quando a ponta de contato sofre uma pressão, o ponteiro gira em sentido horário e a diferença é positiva, significando que o componente possui um sobressalto, né? Então ele tem uma altura maior, tornando a dimensão maior que é estabelecida pelo fabricante. Caso o ponteiro gire no sentido anti-horário, a diferença será negativa e significa que a peça apresenta uma menor dimensão que a estabelecida. Então, né? Fabricado em metal, geralmente combinado com outros acessórios, né, no momento de sua utilização, como uma base magnética, que é um suporte com botão de acionamento para ativar ou desativar o ímã, né? Utilizar para medir folgas axiais, radiais, folgas de dentro de engrenagem, medir diâmetros de cilindros e tubos. Aqui está o nosso relógio, vamos falar, nosso relógio comparador aí, as principais partes. Alguém já teve contato, acho que o Samuel já, né, no curso de eletromecânica. É isso mesmo, Samuel? Não sei, e os demais já tiveram também? Já, mas só que quando eu fiz, professor, a gente teve muito pouco acesso a esse material. Metrologia foi muito rápido? Não é que foi rápido, é porque teve muitas coisas lá que o professor quase não aprofundou, né? O relógio comparador Ah, foi umas que ele quase não aprofundou. entendi. Ó, o Felipe já, rapaz. Esse relógio eu só vi no laboratório também da faculdade. No dia a dia a gente não utiliza tanto, né? Acaba que a gente confia nos fornecedores aí, ou pega um paquímetro e faz medição. Agora, quem trabalha com muito material, né, de instalação, recebe lotes aí, pode ser algo que faça diferença. Hein, Felipe? Everton? Sim, Vânia. Everton, é o Wander.
Esse aí eu já usei muito, mas aí a gente usa muito é para acoplamento, em chiller. Ele era um compressor aberto, né? Sim. Para a gente ver como é que estava o desnível. Estava fora de alinhamento, porque senão ele pega e estoura Ah, toda a parte mecânica do equipamento. Então vocês usa muito abriam? mesmo em chiller. Acoplamento. Em acoplamento de bomba, de chiller, que ele, quando ele é um compressor aberto, então ele tem um acoplamento para ele pegar e tem um motor e um compressor, né? Para se unir, né? Aham, Então sim. usa muito. Isso aí eu já usei muito, muito, muito mesmo, muito. Ah, Principalmente em chiller. então Muito. vocês não contratavam uma. Não, não. Não é porque nós tinha, a gente tinha que ver. Como é que a gente ia pondo ele no nível? Era com calço, né? Ia Entendi, né? colocando os Então. calços devagarzinho, que antigamente tinha aquelas latas de óleo, que era Aham, feito de metal, né? isso. Aí a gente usava muito ela, que ela é bem fininha. Aí a gente ia alinhando, mas estoura. Se não tiver bem alinhado, estoura tudo. Ah, Principalmente o selo, O entendeu? Felipe lá também usava na mesma finalidade, né, Felipe? Usei muito. É show de bola aí, experiência, ó. A bagagem aí Mas é aí depois a gente vai parando, né? Que vem agora os equipamentos já estão totalmente fechados, que é parafuso, né? só no Hermético, esse parafuso. tal de scroll, esse compressor aí, né? Aham, Hermético, semi-hermético, tudo já é tudo fechado hoje. Mas ainda usa hoje. Porque tem alguns usa. chiller aí da York que eles é com acoplamento. Senão estoura o selo mecânico, sabe? Aham. Se não rodar certinho, estoura o selo aí é só vazamento. Não vou mentir pra você não, Vonner. Não sei se é porque eu não sou. Eu tenho, como fala? Só no olho. Eu tenho 6 anos que eu tô nessa área, né? Hum. E eu ainda não encontrei desse não. Encontrei só parafuso e screw só. É por causa que você nunca trabalhou lá com os compressores abertos. O dia que você trabalhar, você vai até chorar. Eu também não tenho muito tempo, não. Só tem só 40 anos que a gente mexe com isso, mas uns 40 e pouquinho, mas todo dia tem novidade. Aí Eu todo tenho dia que tem encontrar um novidade. desse aí para ver esse diferente aí que você É, citou com acoplamento, né? Geralmente os acoplamentos são nas bombas, né? A ó, gente tem as você bombas já de. trabalhou com aquele Ah, Chile de Sabrói? se eu já trabalhei com o Sabrói? É, Não. então, que ele vem com correia. Só para você ter uma ideia, ele tem a polia, que nem esses compressor que é De ar, né? a mesma coisa, Aham. né? Então, tem que Aqui. ser totalmente alinhado. Quando você não É, pega ele, caso que ele é um compressor aberto. O que é um compressor aberto? Você abre ele todinho. Ele não é semi-hermético. Então ele é totalmente, né? Ele é aham. totalmente aberto mesmo. Ou trabalha com correia ou trabalha com acoplamento. Aí a gente usava muito isso aí e ajudou muito. Salvou muito, né? É igualzinho o Bitzer, né? Bitzer de refrigeração. É um dos Sim. compressores mais importantes que tem. Ali ele trabalha com qualquer fluido. Tanto faz 410, 134, R não sei quanto, 407, 404, né? Então, só É, muda o óleo, né? Só para ter bits, uma ideia. Então, ele não tem bobina, ele só tem a parte mecânica, né? E o sim. refrigerante que ele circula, compressor só para circular mesmo. É, o Bitzerzão, o bicho é bruto. Eu sou fã demais da Bitzer, que os caras fabricam um negócio que E para quem realmente é para durar, né? É é, algo que muito confiável. então, esse aí é bom demais para trabalhar com esse relógio aí, é comparador, muito bom mesmo. Ajuda muito a pessoa, se todas as empresas tivessem, ajudava em acoplamento de bomba, né? Entre a bomba Aham. e o motor, né? Para não dar aqueles problemas, né? Principalmente Ex- quando ele é com correia, não, né? Que aí não tem problema, ele pode ter um desnível bem alto, mas quando ele é ou com aranha ou com aqueles outros tipos de acoplamento, é de borracha, aí, mas é isso ex- aí. Exatamente, show de bola, hein? Isso aí, Vanessa. Então, um relógio comparador, assim como o Vanner disse, né? Usado em acoplamentos. Aí, eu usei um outro exemplo aqui, né? Comparar já a questão da tubulação para facilitar. E tem outras medidas, né? O Felipe trouxe para a gente acoplamento das bombas também, né? Bombas d'água aí, que é muito comum, né, para nos chillers também. Então aqui tem fuso, limitador, tolerância. Como que acontece? Ele vai dando volta, né? Cada volta que ele dá do ponteiro maior, ele gira o menor. E o menor é um contador de volta. Então depende da escala que é o seu relógio comparador para ele fazer a medida. Então você tem que realizar a medida tanto no relógio principal, né, no ponteiro principal, quanto
no contador de voltas ali para você ver a diferença, né, com relação ao seu bloco base. E tomar um cuidado muito grande aí com o fuso e a ponta de contato, porque se danificar, você vai ter uma medição imprecisa. E como aqui, como o Vanner bem disse, né, explanou para a gente, tem que ser muito preciso para não danificar o seu equipamento. E aí tem que ter esse cuidado também com a ponta de contato aí para não danificar. E aqui o analógico, né? Tá explicando para vocês, ele vai girando o ponteiro principal e tem um contador de voltas. E o digital que é outra história, né? Muito mais simples de trabalhar, porque ele tem esse visor aí, essa tela para trazer para a gente as medidas, né? Então, antes de utilizar esse relógio, é importante que você dê a pré-carga, que nada mais é que forçar um pouco, né, o relógio comparador contra o objeto ser medido, para que ele tenha uma tolerância e possa medir os ressaltos e rebaixos precisamente. Aqui, né, próxima é as folgas radial axial pré-existente ao rolamento, que podem ser medidas, né, com o relógio comparador após ele ter recebido uma pré-carga, que também é outra fonte de utilização do mesmo, certo? Pessoal, nossa aula de hoje, nos nossos slides, né, chegam até aqui. Alguém tem alguma dúvida? Fica à vontade. Com relação à nossa aula de hoje. Todo mundo ficando em silêncio aí, tá tudo certo? Sim, até agora, né, professor? Agora, Show de depois bola. começar a trabalhar. Ah, depois começar, eu não entendi. Quero ver na prática. A prática vocês vão lá trabalhar também com ela, né, no laboratório. E aqui a gente pega a base, né? Acaba que os instrumentos de metrologia na prática é bem mais legal também de trabalhar com eles. Eu vou aproveitar aqui, vou jogar uma whiteboard para a gente trabalhar os nossos micrômetros. Vou levar 2, tá? Hoje acho que a última web a gente fez uns 5, não foi? Aqui como tá mais tranquilo, né? Você já tem a base do paquímetro, o micrômetro vai ficar mais fácil. Vou jogar uns 3 aqui, ó. Vou jogar uns 3 aqui para a gente trabalhar. Só um segundo. Enquanto eu transfiro eles aqui para o whiteboard, fica mais fácil da gente realizar as nossas medições. 1, 2. Jogar o terceiro aqui. Show de bola. Não sei se vocês não estão vendo minha tela ainda não, né? Deixa eu compartilhar aqui, acho que esqueci. Aí, estão vendo minha tela? Agora sim. Agora sim, né? Então eu estava fazendo sem vocês verem. O nosso micrômetro. Estão lembrados lá do nosso paquímetro, o micrômetro, o que ele faz diferente? O local que você pega a medida em milímetro é onde a parte aqui do tambor, né? Ele parar. Então, o quanto ele estiver mostrando na escala fixa é a medição em milímetro. Então, aqui é onde para, né? É essa distância aqui, do zero até aqui. Eu acabei fazendo grande demais. Então, a gente vem aqui e mede, ó. Aqui é o zero, aqui é 5, aqui é 10. Então, se a gente medir em cima, ó, cada um conta 1, 2, 3, 4, 5. E embaixo é no meio entre o 0 e 1. Então, isso aqui vale meio, né? Então, é meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Então, para facilitar a nossa medida. Qual é a medição que a gente tem aqui em milímetros? 11,5. 11,5. Todo mundo concorda? Entendeu por que 11,5? Podem ver que o tracinho aqui, ó, nesse trechinho aqui, ele tá mais escuro, né? Que realmente ele passou do meio já. Então, se alguém não pegou, ó, aqui é o 5, aqui é o 10. Então, como vale meio aqui, ó, é 10, 10,5, 11, 11,5.
Show? Vamos ver Tem aqui como qual você é. Tem como repetir sim. Deixa eu até apagar aqui, ó. Vamos de novo. A primeira medida que você vai ter em milímetros, né, é com relação à escala fixa. A escala fixa dele é isso aqui, ó. E isso, onde que define que vai finalizar, né, que vai marcar o ponto que a gente vai medir. É onde o tambor deixou exposto. Então, aqui, deixa eu começar do zero. Então, do zero até aqui, ó, é o tamanho que a gente tem. Então, onde o tambor mostrou a escala fixa, é essa unidade, ou é essa a medida. Então, como que muda? De 0 a 5. Na parte de cima, ó, tem 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei que aqui em cima varia de 1 em 1. Aqui embaixo é metade, ó. Tá vendo que aqui é o 0, aqui é 1? Aqui é metade entre o 0 e o 1, então vale meio. Então é 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Aí, tudo bem. Então a gente segue, ó. Aqui tem 10, né? Que já tá aqui. Então eu vou contar, ó. 10,5, 11 e 11,5. Por quê? Se você olhar o tracinho tá até mais escuro, né? Quer dizer que o meiozinho aqui embaixo realmente ele passou, ó. Pode ver que esse trechinho bem aqui, ó, que eu vou riscar e vou apagar. Você pode ver que ele vai estar mais escuro do que o resto da linha da bainha, ó. Vou dar até um zoom maior. Então, por isso que deu 11,5. Deu para pegar? Agora sim, agora eu entendi mais. Show. Então é 11,5 a nossa primeira medida. Hein, Everton? Mas, Então mede sim, isso, né? Até chegar ali naquela. Ali no no final, né? tracinho aqui. É Isso. até aqui. Quantos Ah, aparecerem. É que isso aqui tá meio pegadinha porque depende se você estiver vendo no celular, né? Você não consegue é. ver tão bem, mas na hora que você abrir a sua folha e der um zoom vai ficar legal. Agora outra medida, lembra que no paquímetro a gente tinha punônio? Aqui a gente vem para a medida do tambor aqui, ó. Então, como acontece? Vai contar onde essa linha da escala fixa alinhar com os traços do tambor. É lógico que isso é 3D, né? E a representação no papel é só 2D. Então, a gente tem só duas dimensões e acaba que os traços não ficam tão legais. Mas é onde essa aqui alinhar com esses riscos aqui, ó. Tá vendo? Que são as marcações do nosso micrômetro. Então, a gente só tem que fazer essa leitura agora. Que valor que está alinhado ali? Ó, vai 0, 5, vai indo até aqui, ó. Vem 45, 46, 47, 48, 49. Aqui é 0, ó. Então tá alinhado, né? Com o 0. Então vem aqui mais 0. Então a medida é realmente 11,5. Ficou tranquilo? Sim, tudo ok. Então vamos para o segundo agora. Deixa eu mudar para... Mudar para o 2 aqui, ó. Então vamos lá no 2. Vou até dar um zoom maior aqui para ver. Qual que é a medição que ele está fazendo na nossa escala fixa? A escala fixa é essa aqui. É o quanto aparecer, né? Quanto o nosso tambor mostrar. Qual que é o valor? Deixa eu ver quem está comigo aqui. Se for até é 5, 4,5. né? Se for Quanto? até 5. 5? O É. quanto aqui, ó? Meio, né? É meio, 1,5, 2, 2,5, 3 3, 3,5, e 4. 4. É até aqui no finalzinho, né? É até o último que você vê lá. Então deu É 4. 4 Todo mundo mesmo, concorda? concordo. É 4 mesmo, porque tá bem no final. Aí tem que Não contar agora. apareceu o meiozinho aqui, né? É. Oi? Aqui não apareceu. 4,28,5, 29,5. Ó, já deu um mais preciso aqui, ó. Quanto É que vocês acham que 29,5. dá
Agora na medição aqui do nosso tambor. 26, 27, 28, 29. 29,5. 29,5. Já bateu certo. Por que 29,5? Todo mundo pegou? Porque aí é 25, 26, 27, 28, 29 e o 30. Não chegou no 30, então é 29. Agora, se é 29,5, né? Isso aí é o olho do... Quem falou foi o Matheus ou o Samuel? Foi eu. Foi Samuel, né? Isso aí foi o olho do Samuel, hein? Eu Mas, professor, marco... olha só, como não tem mais nenhuma linhazinha entre... Não tem como saber se é meio ou se é outro valor. Já Como joga tá na quase no metade, meio, né? joga na metade, mais fácil. Essa casa aqui, ó, é uma incógnita, porque o nosso instrumento não dá isso. Mas como eu vou confiar nos olhos do Samuel aqui, vou colocar esse 5, ó. Mas se não colocar o 5, não tem problema, tá? Então é 4,295. Show de bola. Vamos pro terceiro agora. Vai ser um bônus, né? Vai ser só 2 para não dar muita resposta, mas vamos fazer o terceiro também. Vamos lá. Ela fixa primeiro, onde o tambor estiver mostrando. 41,5. 41,5. Todo mundo concorda? Alguém 41,5. discorda? Todo mundo chegou no 41,5 também? Não, não? porque vai passar, vai dar 26,26 mesmo. 40,5, 41, 41,5. 41,5. Então ela está no 40, 40,5, 41, 41,5. Excelente. Mas só que tem 26 ainda, professor. Oi? Tá dando quase 26 aqui, ó. Agora você vai na medida do tambor aqui. Uhum. Não, só 26. É 26,5. Tá 25, 26, ele tá entre o 26 e o 27, né? Só que tá mais pro lado do 26. 26? 22, 23, 24, 25. Todo mundo pegou o 26? Porque ele passou o risco do 26, ó. Aqui é o 25, aqui é o 26. Ele passou do 26, tá entre o 26 e 27. Se a gente tivesse um instrumento com mais precisão ainda, a gente conseguiria. Todo mundo vai dar pegou? 41,76. Exatamente, 41,76. Você já tá um craque já. Dica, aproveita agora que tá fresco, já pega o resto da SAP e faz. Se tiver disponibilidade aí, né? Que aí vai facilitar a vida de vocês. Não deixa para depois das férias, não, que isso aí vai dar canseira. Certo? Certo. Senhores, Certo, professor? eu já tenho que me preparar para a próxima aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, aproveitar esses 2 minutinhos aqui para tirar. Alguma dúvida? Tudo certo? Tranquilo? Com a aula, com a explicação da SAP 2? Tá tranquilo. Fechado. Pessoal, quem não veio na aula anterior, tá gravado lá a explicação da SAP 1. E hoje, com a explicação da SAP 2, você já tem capacidade suficiente para resolver as atividades. Aproveitem e já façam agora, que vai ser menos uma dor de cabeça para volta às férias, tá bom? Então, se não ficou nenhuma dúvida, vou agradecer a presença dos senhores aí, né? Dizer para manterem se estudando. Tem as férias, mas como o Colorado tá com o cronograma até a véspera do Natal, eu vou mudar o nosso cronograma lá na plataforma e nós vamos ter uma outra aula semana que vem. Em vez de ser a aula do dia 26, né? Deixa eu até abrir aqui, ó. Tá até na minha tela. Vou mostrar para vocês. Em vez de ser essa aula do dia 26/1, vai ter aula dia 22/12, que é na semana que vem. Quase no Natal. Tá bom? Eu vou mudar o cronograma aqui. Como o Colorado, só ele no Senai vai até o dia 20, até o dia 23, aí eu vou fazer essa alteração aqui para a gente ter aula semana que vem, tá bom? Beleza. Beleza, professor. Show de bola. Fechado então, senhores. Agradecer a presença. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web.
Com Deus. Realmente, professor. Boa noite para você. Boa noite. Com Até Deus. Boa mais. noite, rapaziada. Tchau, tchau.